Yeah, what can I do for you? Go for a run. Okay. I'm going to the store. Right there. Can you drive with me? Oh, can you drive away? Yeah. When you're ready. Let's go. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para que com este lhe chamaria. E o nome que os homens lhe dessem a todos os seres vivos, e esse seria o nome deles. Deu nome o homem e a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não havia se chamado uma auxiliadora, ou achado uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este o adormeceu e tomou das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto o varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nu e não se envergonhavam. Amém? Colocando o slide agora na tela, hoje nós vamos falar sobre os princípios espirituais de um casamento. Isso aqui é muito importante, porque quando falamos de família, falamos de estrutura. Quando falamos de família, falamos da base, não somente da nossa geração, mas das gerações vindouras. E se nós analisarmos as famílias de 30 anos atrás, tinha um modelo totalmente diferente dos modelos atuais. Se nós pegar o escopo de uma família moderna dos dias de hoje, nós vamos ver muitas diferenças em termos de cultura, em termos de relacionamento e em termos de sociedade também. E nos dias atuais é importantíssimo nós tratarmos os princípios espirituais de um casamento. Nós não vamos entrar hoje dentro desse tema, mas é um tema latente para o nosso século, sobre os pactos almáticos. Quem não sabe o que é pacto almático, tem grande dificuldade de seguir um casamento feliz, porque ela se relaciona com muitas pessoas
ela faz várias alianças almáticas ao longo da sua jornada, de sua vida. Aí, de repente, ela conhece alguém que se encaixa na sua vida, mas ela encontra alguns bloqueios, algumas barreiras e alguns pragmáticos que vai desmembrar o seu relacionamento e vai dizer: poxa vida, agora que eu achei que eu tinha um relacionamento saudável, vou ter que recomeçar tudo de novo, porque parece que eu me sinto fora. Você já ouviu aquela palavra de que eu não sinto mais amor por ele? Eu não sinto mais amor por ela? Já ouviu essa palavra? Quando você passa a ter esse sentimento, algo está muito doente. Algo precisa mudar. Alguma coisa dentro da gente precisa ser transformada. E aqui, a necessidade do curso não é apenas para pleno, mas todas as pessoas que quiserem fazer, é bom que façam. Indica amigos que fazem parte do ministério e pessoas também que não façam. Pessoas que congregam com a gente ou não congregam, porque isso aqui é aberto a todas as pessoas. Amém? E vai nos ensinar muito. Em Gênesis capítulo 2, a princípio nós vamos falar mais sobre, do verso 21 ao verso 23, vai falar sobre o desenho da parceria. E antes de chegarmos no desenho da parceria, vamos falar sobre o diagnóstico de Deus. O que está relacionado ao diagnóstico de Deus? O diagnóstico de Deus foi quando Deus terminou de fazer tudo. Olha só, a única falta da criação, em todos os relatos de Deus, repete que o que Ele fez era bom. Deus olha para a sua criação, olha para tudo que Ele tinha feito, e Ele sente paz no que fez. Ele vai dizer: e viu Deus que era bom. Só que quando Ele vai falar do homem em si, ele vai sentir uma escassez, uma ausência, uma falta, um pedaço, um complemento, um encaixe. E a Bíblia diz que ele coloca Adão em um sono. Algumas pessoas fazem piada com essa cena, que para fazer a mulher, até Deus fez Adão dormir, porque Deus não queria conselho nem de homem nem de deuses. E faz em secreto. O texto diz que Deus a trouxe Eva para Adão. Então quer dizer que Deus faz Eva em um ambiente externo. Não foi no mesmo ambiente que ele. E quando ele traz, ele completa o seu projeto. Ele completa a sua obra. O objetivo da mulher no casamento ou na vida de um homem é completar, e pasme os senhores, as responsabilidades que ele confia à mulher é tanto quanto importante as responsabilidades que ele confia ao homem. A Bíblia vai dizer que sobre ela está a prosperidade, sobre ela está a bênção, porque aquele que encontra uma esposa alcança a bênção de Deus. Então sobre a esposa acompanha a bênção. Aí nós vemos alguns casamentos defeituosos hoje em dia. E quando nós fazemos um diagnóstico desse casamento, um alinhamento desse casamento, nós vemos que dentro dessa estrutura alguma coisa está faltando. Alguma coisa está ausente. E Deus, na sua criação, Ele encontra a solidão. O homem sem mulher, ele não é? Ele não é? Repete, ele não é? Confessa, crente, vamos lá. Está tímido porque o homem sem mulher, ele é? Lá em casa você fala, né? Você é sem mim, se não fosse eu. Você já estava afundado. Né? Dizem que o homem tem 6 sentidos, mas a mulher é sobrenatural, irmão. É um negócio sensacional. Sim ou não, irmãos? Sim ou não?
Mulher tem visão de águia ou não? Ela enxerga a boa amizade ou não? Ela enxerga a outra águia chegando perto ou não? Me perdoe interromper você neste momento. Eu tenho certeza que Deus está falando com você. Se Deus está falando, se inscreva, ative o sininho e continue com esta palavra do coração de Deus para o teu coração. E Deus tira o seu diagnóstico, vê o que falta. E a solução divina é construir uma auxiliadora idônea, que no hebraico significa Ezer. E com uma força de socorro, um suporte vital. Ou seja, ela é muito mais do que uma adjuntora. Ela é uma força para o homem. Ela é uma estrutura tanto espiritual quanto física. O Ezer, quando você for estudar essa palavra, você vai ver que essa palavra é muito mais forte, muito mais potente. Mas, pastor, a Bíblia diz que a mulher é o vaso fraco. De pé, eu concordo com você. Mas de joelho, me desculpe, irmão, eu tenho que discordar. Porque quando a mulher dobra o joelho para orar, com lágrima, rapaz do céu. Você pode largar o videogame de lado, sai da Netflix. Deu risada o varão. Sai da Netflix, esquece o futebolzinho. Sabe aquela saidinha antes de vir para o culto? Eu vou sair agora, porque se chegar perto do horário do culto, vai chamar para mim, para a igreja. Esquece. Mulher de joelho, o negócio fica estreito. Quer ver quando o varão chega do trabalho e a esposa está de joelho? Tem briga? Você tem coragem de discutir com ela de joelho? Sim ou não, irmão? Você vai olhar e falar, Deus está fazendo a obra. Continua, papai. Sim ou não? E isso quando ela não faz assim, ó. Te vi chegando, dobra aqui também do ladinho, viu? Aí você fala, pai, as coisas estão mudando aqui em casa. Parceria. O desenho da parceria, criação. Próximo slide, desenho da parceria. Ok, obrigado. O pai está no gatilho ali mesmo, hein? A criação com propósito. Deus não faz a mulher do pó, mas da costela do homem. Ela foi feita do lado de Adão, ou seja, Deus não tirou ela de qualquer lugar. Ele tirou ela da onde? Da parte do seu corpo, do lado. Pastor, por que você está falando isso? Eu sou psicoterapeuta, a minha esposa é psicanalista, trabalho também com corretor de imóveis e a gente atende muitas pessoas que estão alugando imóveis, apóstolo, que estão saindo de um relacionamento. Antes de ontem, sexta-feira, quinta-feira, eu fui com a minha esposa no cliente. E aí, Deus me deu a oportunidade de olhar no olho dele. E eu falei assim, não faça o que você está pensando em fazer. Não deixe a tua esposa. Mas, você precisava alugar o imóvel. Mas entre alugar um imóvel e salvar um casamento, qual que você acha que eu prefiro? Eu falei, não faça o que você está pensando em fazer. Ele, por quê? Você nem conhece ela? Eu falei, me conta tudo o que você vê de qualidade nela. Ela é uma boa esposa, cuida de mim, cozinha para mim, lava minha roupa, limpa a casa, uma boa dona de casa, prestativa, fiel. Eu falei, sério? E você não quer viver com ela? Ele disse, não, mas ela não me acompanha. Eu quero uma pessoa que estude, que queira crescer na vida, que almeje mais. Até para mim ir para a academia, eu tenho que empurrar comigo. Eu falei, rapaz, e tá ruim para você? Eu falei, esse é o defeito dela? Ele falou, eu quero uma mulher que sonhe alto, sonhe grande. Eu falei, você acha que ela sonhar e estar do teu lado não é o suficiente? Pensa bem. Você não tem poder para mudar as pessoas. Você pode mudar a você mesmo. Repete comigo, eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo me moldar
Fala, as minhas atitudes criam o ambiente que eu vivo. Entenda isso. E quando nós olhamos para a história da criação, a parceria, o motivo da criação da mulher está na missão. Toda família tem que entender qual é a sua missão. Se você não entende a sua missão, o porquê, e para onde, e para quê, fica difícil vocês falarem a mesma língua. E o diabo é especialista em confundir família pela linguagem. Ele é especialista em confundir projetos e construções pela linguagem. Lembra da Torre de Babel? Qual foi a artilharia, a artimanha do diabo para destruir um projeto inteiro, uma nação toda e mudar a humanidade? A comunicação. Ele só alterou o código. Primeiro ele colocou o código do egoísmo no coração de Nimrod. E esse código do egoísmo corrompeu a alma e influenciou as pessoas que estavam à sua volta. Aí Deus desceu. Deus viu a intenção do coração deles. E Deus diz, eu vou mudar a linguagem. Porque se eu mudar... Deus não colocou a mão. Podia ter matado o Nimrod, isso não. Vamos acabar. Vamos acabar com ele, vamos acabar com esse povo. Acabou com tudo. Não, Deus mudou a linguagem. Deus mudou a comunicação. Então o objetivo de Deus de ter feito a mulher é trazer mais a proximidade. Nós precisamos entender a linguagem da nossa família, da nossa casa. Já fui atender famílias que quando nós chegamos na casa de pessoas que o cônjuge só sabia apontar os defeitos do outro. Ele não me ouve, ele é duro, ele é grosso, ele é estúpido, não liga para mim, não sabe tudo que eu faço, não tem valor. E ela? E ele, né, falando dela. Ela não se... E começa aquele negócio e tal. Você fala, rapaz, tá ruim assim, é? E por que casou? Não, pastor. Ela não era assim, não. Ela era uma benção. Foi, é? Aí de repente mudou? Pois é, ela era boa. Mas agora tá aí, ó. Igual a mãe dela. E ela, e ele que nem o pai dele. Falei, meu Deus do céu, tira o sogro daqui, a sogra, em nome de Jesus. Uma das nossas aulas que vamos dar é exatamente isso. Quando você casa com alguém, você casa também com seus parentes. Eu estava fazendo uma live em casa, e no meio de uma live um rapaz falou assim, olha, minha namorada disse que ela é da Umbanda, tá, pastor? Vou deixar bem claro, a minha namorada é da Umbanda, e ela foi conversar lá com o pai de santo, e o pai de santo disse que não tem problema nenhum namorar alguém da igreja. Porque só não falar de religião que dá certo. E o senhor, pastor, o que o senhor fala? Eu falei, vamos fazer o seguinte. Quando você casa com a família, certo? Ele concordou lá na live. Sim, certo. Então vamos lá. Se você é filho de Deus, quem que é seu sogro? Quem que é seu pai? É Deus. E se ela é filha do diabo, quem que é o pai dela? Então quem vai ser seu sogro? Satanás. Então quando você começar a treta na casa, quando a panela começar a voar, você não vai reclamar, vai lá reclamar com o seu sogro. Vai lá, fala, ó, sua filha está dando com tudo aqui. Ele vai dizer, essa é minha filha. Sim ou não? Então não tem o que reclamar. Agora você vai escolher uma pessoa de Deus para casar. Porque se você escolher uma pessoa de Deus, quem quer seu sogro? Aí você pode, né, tem crédito no altar. Você vai fazer um sacrifício, vai fazer um voto, vai falar a linguagem que nós conversamos aqui. E vai dar certo. Ok? Então, a primeira lei está coligada a um verbo, que é
a lei da emancipação. A lei da emancipação é o verbo deixar. Olha só como é forte. Por isso deixa o homem pai e mãe. O que tem destruído famílias hoje é a falta de emancipação. Um dos fatores. A pessoa casa, vai morar com quem? Com os pais. Vai dar certo? Sim ou não? Sim ou não? Quem casa quer? Casa. Quem casa quer? Aí casa, vai morar no mesmo lote dos pais. Primeira briga, quem vai aparecer na janela? O que você está fazendo com a minha filha, rapaz? Ou o sogro. Se tu relar nela, tu não grita com a filha dos outros, não, rapaz. Eu não criei minha filha com amor, com carinho, pra você ficar berrando com ela aqui dentro de casa, não. Vai dar certo? Não vai. Não vai. Emancipar é você cortar o cordão umbilical, é você desalmaticar. Soltar os laços de alma paternal, fraternal. Sabe, desvincular financeiramente dos pais. Tem pessoas que casam e ainda dependem da finança dos pais até hoje, sabia disso? Quando o cartão não vai cobrir, o que ele faz? Mãe, esse mês não deu. Tem gente dando risada aí que já pegou na veia, ó. Pai, fulano tá apertado esse mês, sabe, pai? É só esse mês, eu te devolvo, prometo que eu te devolvo. Aí depois o pai e a mãe vêm dar palpite dentro da sua casa, você não tem autoridade para falar mais nada. Reunião de família tem que ficar de cabeça, porque os cunhados sabem, viu? Quando você vai lá bater na porta, ela sabe. Fica tudo em segredo, assim, entre todo mundo, entendeu? Só não posto nas mídias sociais, mas a família toda fica em segredo. Porque quando a briga estoura, e você? Então, falando de emancipação, fala-se de desvinculação. Temos que desmistificar, tirar isso. Casou, vai para a tua casa. Aprenda a honrar teu pai e a tua mãe, mas não dependa mais deles. Porque os pais, por si só, já se preocupam com os filhos. Eu sou pai, tenho 3 filhos. A gente se preocupa, sim ou não? Se você vê sua filha numa situação ruim, você não vai querer ir lá dar um conselho como pastor, né? Porque agora entra a vez, eu não vou como pai. Nós temos essa hipocrisia, sim ou não? Então, como pastor, eu tenho obrigação de meter o dedo aqui na família, aqui na minha... Não vou deixar, não. Não, eu sou pastor. Então, eu vou lá dar um conselho pastoral. Né? Porque, cuidado, nesse conselho pastoral, ele pode levantar a voz e dar um problema maior. Porque você não vai ser mais pastor naquela hora que vai ouvir o outro xingar você. Fala, não, rapaz, cuida da sua vida. Ô, rapaz, eu sou pai também. Fala comigo direito, mas sou seu sogro. E começam as brigas familiares. Então, não se envolva em situações de filhos. Eu sei que dói quando um filho da gente está passando por situações difíceis, até financeiramente. Mas você já parou para pensar que é Deus lapidando o caráter dos nossos filhos, para que eles possam ter maturidade e entender a vocação e o seu propósito, o seu chamado? Quem entendeu diz amém. Permita que as pessoas à sua volta cresçam. Permita com que as pessoas que te amam cresçam. Deixa Deus trabalhar da forma dele. O problema só pode ser resolvido se ele existir. Se toda vez que surgir um problema nós irmos lá e apagarmos o fogo, o que vai acontecer? Nós estamos estragando o futuro dos nossos filhos. Eu tenho uma filha de 17 anos e uma das conversas que tivemos em casa fez 18, vai fazer faculdade nos Estados Unidos. Longe da minha casa, vai para lá, some daqui.
Né, amor? Vai estudar, vai fazer alguma coisa. Entendeu? Emancipar, desvincular, tirar de perto. E se você quer ter uma vida saudável no teu casamento, aprenda a levantar um muro para proteger o seu cônjuge de todas as coisas externas. Até filhos. Filhos atrapalham sim ou não? Atrapalha sim ou não? E quando é enteado, irmão? Imagine você debaixo de um teto e o seu filho tira a autoridade do teu marido como homem debaixo da sua própria casa. O que fazer quando o enteado tira a sua autoridade de homem, de sacerdote, debaixo do seu próprio teto? Quem sabe responder essa? Não levanta a mão, fica quietinho aí. O que eu devo fazer? Quem que eu devo proteger? O meu filho ou o meu marido? É problema do nosso século, sim ou não? Sim ou não? Sabe qual é a conversa? Pessoas que se separaram, se tiver filho eu não quero. Porque se eu relar nesse menino, nessa menina, qualquer coisa que acontecer aqui nessa casa, o pai dela ou a mãe dela vai vir para cima de mim e vai me dar problema. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira, igreja? Mas as pessoas esquecem que quando você casa, o que é dela, o que é dele, passa a ser seu. Não existe o filho dela, não existe o filho dele. É seu agora, e você como sacerdote tem a obrigação de honrar, abençoar e respeitar incondicionalmente. Porque se ele vai bem, o coração dele ou dela vai bem. Mas se ele ou ela vai mal, o coração dela ou dele também vai mal. E isso não vai ser saudável para o teu casamento, não, porque você quando casou, você se tornou um. E essa bagagem, essa estrutura vai acompanhar a sua família. E paz, meus senhores, na lei da emancipação, ainda falando de filhos, não tem coisa melhor do que você ser um pai, não geracional, mas um pai espiritual, um pai sacerdotal debaixo da sua própria casa, do seu teto. Quem tem um apóstolo como seu pai na fé aí? Olha para trás, ó, tantos filhos, meu Deus do céu. E não é bom isso? Chegar no apóstolo, abraçar, a bispa abraçar, estar perto. Existe um ditado que existe amigos mais chegados do que? Porque o laço que se cria na crise, o laço que se cria na guerra, na batalha, é muito mais forte do que alguns laços sanguíneos, que quando você precisa vira as costas para você. Segundo a lei do esforço, o verbo unir, unir-se-á a sua mulher. Amados, o verbo unir aqui vem, olha só o tema, a lei do esforço. Ninguém se une se não tiver esforço. Sabe o que a lei da união faz? É quando você olha para a esposa e para o marido e os dois estão já igualzinho. Até o jeito de andar. Sabe? Tem homem que anda assim, ó. Aí você olha para a mulher está andando assim também. Você fala, rapaz do céu, a mulher do Zé. Está passando ali a mulher do Zé. Eu sei que é a mulher do Zé. Hã? Eu estava na igreja do pastor Ângelo Galvão. E aí depois do culto, nós saímos para jantar. Aí sentamos na pizzaria, apóstolo. E aí eu conversando com ele, ele, uau! E eu falando com ele, uau! E eu olhei para o lado da minha esposa, conversando com a esposa dele. Aí ela, uau! Eu falei, mas podia ser igual, rapaz. E a minha esposa falando, ela, uau! E eu falando com ele, uau! Eu falei, rapaz, o negócio é forte mesmo. A aproximação, a união, a força desgasta, mas tem recompensa.
Quanto mais perto eu fico do meu cônjuge, mais parecido com ele, seus filhos. Então, primeira artimanha, primeira armadilha do diabo é tentar fazer com que vocês se distanciem. Isso aqui é muito forte. Como é que o diabo começa a destruir família? Arrumando ocupações longe um do outro. Já não sentam mais para almoçar junto, não jantam mais junto, não tem mais o final de semana junto, já começam a pegar caminhos diferentes, amizades diferentes, e aí começa a senha no celular. Quando se fala da senha do celular, eu fui roubado, quinta-feira, é isso? Em Moema, eu estava com um cliente, eu peguei o celular do bolso para ver o GPS, falei, o endereço. Nisso vinha um motoqueiro, a guia, e eu com medo de ele atingir o meu cliente, eu só um minutinho, vai um pouquinho para trás. Quando eu fiz assim, o motoqueiro passou, ó, fácil demais. Levou o celular, liguei para minha esposa, falei, amor, bloqueia tudo. Entra nos bancos, eu tinha um outro aparelho em casa, falei, já entra nesse outro aparelho, que tem mensagem, tem tudo da minha vida nele. Falei, já entra nele, ela tem a senha de tudo. Bloqueia tudo, vamos acabar com tudo. Fomos bloqueando todas as contas bancárias. E ela já entrou no localizador, já viu para onde estava levando o celular. Irmão, diante de Deus, não era para mim estar aqui hoje. Eu tive coragem de correr atrás do cara de moto. Por sorte que eu não peguei. Que se eu pegasse, é por isso que eu falo, Deus tem que trabalhar, viu? E não conformado, eu cheguei em casa, falei, eu vou atrás dele, entrei no carro, fui lá na boca. Peguei o localizador, fui seguindo, cheguei lá, pum, uma quadra antes, peguei a viatura, falei, vamos lá comigo. Tinha mais 3 rocando na esquina, juntamos mais 3, 5 polícias, falei, vamos entrar aqui, vamos acabar com tudo, agora acaba com esses caras. Cheguei lá na porta, o policial olhou para mim e falou assim, rapaz, você vai me entender, né? A gente não pode entrar aqui não. Você vai me desculpar, mas não vai dar certo. Amados, quando eu estava indo para casa, Deus falou comigo. Falou, meu filho, você tem que nascer de novo. O que mais vale, as coisas ou a alma? Olha para quem está do seu lado e fala assim, o que tem mais valor na tua vida? Se você perdesse tudo hoje. Existem 3 formas de você se afundar. 3 formas. Acho que eu devo ter falado isso na última pregação minha aqui. A primeira forma de você se afundar é quando você perde tudo que você tem. Você faliu, você afundou, você perdeu tudo que você tem. Segunda forma de você se afundar é quando você perde a sua família, as pessoas que você mais ama, as pessoas que você construiu e gastou tempo, energia. Quando você perde as pessoas que você queria ter do seu lado e não tem. Eu já vi mães que perdeu seu filho para a morte, nunca mais foram a mesma. Eu já vi casamentos que foram deslacerados, que a pessoa nunca mais foi o mesmo. Eu já vi muitas coisas, mas a pior de todas elas é a terceira forma de se afundar. É quando você se afunda junto com tudo que se foi. É aquela oração de Jonas no ventre da baleia. Senhor, me perdoa. Me traga de volta aos seus planos. Nós estamos falando sobre a lei do esforço. Caminhar com Deus precisa de esforço. Ter um casamento saudável precisa de esforço. Ter uma vida espiritual assídua em Deus precisa de esforço.
Sem esforço, nós não conseguimos unir ao propósito. Terceira lei, a lei do pertencimento, tornar-se-á uma só carne. Essa lei do pertencimento está interligado à lei da fusão, tornar-se, se fundir. Isso acontece no ato sexual. Isso acontece quando você coabita com a sua esposa ou com o seu esposo. É por isso que Deus leva muito a sério as relações sexuais na vida de um ser humano. Porque quando ela tem essa relação com alguém, ela se conecta com tudo que está manifesto sobre a vida daquele alguém. Se é bênção ou se é maldição, ela traz. Aí imagine uma pessoa que conecta com A, com B, com C, com D, com E, com F, com J. Aí você é o X da questão. Aí quando você se relaciona, você pega aquela carreta de coisas que vem se trazendo e entra na tua vida e a sua vida começa a patinar. Não vai para frente. Pastor, eu entro num relacionamento. Quem já ouviu aquela frase, eu tenho o dedo podre para relacionamento? Já ouviu essa frase? Alguém já falou perto de você? Parece que quando eu conheço alguém, não dá certo. E quando se torna um, é isso aí, a fusão de alma. É você entender como quebrar as maldições que outrora tinha para recomeçar uma vida diante de Deus. Quem lembra da mulher que estava no poço de Jacó? Jesus foi pedir água para ela, ela diz, sendo o senhor judeu, pede água a mim, uma samaritana? Olha para mim, olha para você, não faz sentido essa conversa, não é? Aí Jesus vai tocar na onde? Na vida íntima dela. Tivesse 5 homens e o que você tem. Você acha que Deus não conta as pessoas que você faz relação? Sabe, Deus perde a conta? Você pode perder a conta, mas Deus não perde, não. Você pode não saber mais quantas pessoas já deitou, mas Deus não perde a conta. Deus sabe até o nome. Quem me ouve diz amém. Deus não erra, não. Aí a pessoa sai de uma vida promíscua, quer entrar numa vida consagrada, sagrada a Deus, e não se desprende do passado. É como o defunto que você carrega atrás de você sem você saber. Mas Deus preparou esse culto de hoje para nos alertar, para nos mostrar um caminho, nos dar uma direção. E nessa direção está em se tornar, ou seja, esquecer o que para trás ficou e se fundir a pessoa que Deus confiou às suas mãos. Sabia que existem problemas dentro do nosso casamento, ou do seu casamento, ou do casamento de alguém que você conhece, que vai ser destravado através de uma palavra nossa? Que palavra é essa, pastor? Renúncia. Renunciar ao passado. Como é que faz para desvincular das pessoas que eu já me relacionei? Existe uma técnica, um jeito espiritual para quebrar essa maldição? Existe, mas só vai ser passado no curso. Então você não deixa de fazer o curso, porque esse curso vai ser bom para nós destravar até a vida financeira. A pornografia te deixa na miséria. A pobreza é atraída pela pornografia. Altares que você levanta através de joguinho de celular. Quando você gasta a sua internet, ou seu dinheiro apostando em jogo, ou seu tempo, que é a sua vida, em jogos, em coisas que não frutificam. Altares que você levanta, demônios, a espírito. Aí depois alguma coisa dá errada, vem alguma coisa acontecendo, você não sabe por quê. Quer dizer, saber sabe, só não tem o discernimento para desfazer o que está acontecendo. Então Deus preparou essa noite de hoje para nós entendermos que há um propósito de Deus na nossa família. E que Ele precisa resetar a nossa vida e começar a nos transformar, a pertencer àquilo que é dele, aquilo que é santo. Para mim entrar no projeto santo de Deus, eu tenho que pertencer ao reino. Eu lembro de uma frase do apóstolo,
que ultimamente ele tem falado muito aqui em cima do altar, que ele não quer pessoas que, como é que é, apóstolo? Que venham, mas que pertença. Que não esteja, mas que pertença, que vista a camisa do ministério. Sabia que existe pessoas que vai passar na nossa vida que não vai mais voltar. Mas existe pessoas que nós não queremos que saia dela. Sim ou não? Então essas pessoas nós fazemos de tudo para tê-la perto de nós. Pertencer. Fala para quem está do seu lado, você pertence a mim. Fala, eu tenho a nota fiscal. Viu? Eu tenho a nota fiscal, está no meu nome. Então não vem conversinha fiada, depois do culto vai ter pizza hoje. Fala, vai, crente, vai ter lanche, sabe aquele X lá? É desse jeito que eu creio. Vai colocar a mulher para fazer comida hoje não, viu gente? Pelo amor de Deus. Pertencer. A quarta lei, a lei da transparência. A lei da transparência. Eu já vou correr aqui, porque minha esposa diz, Isaac, o horário corre, vai mais rápido. Não dá para ficar em cima, tem muito slide aí. Quem quer um próximo culto, levanta a mão aí, dá glória a Deus. O Ministério da Família agora é um ministério que faz parte da Plena em Cristo. Todo mês vamos ter palestra e palavras como essa para incentivar a gente a ser melhores, amém? Amém? Fora o curso, depois vai ter ainda a formatura do curso com diploma e tudo, olha que benção. E quem... É desse jeito. E quem tiver interesse e vocação, vai ser instrumento de Deus para abençoar outras famílias, outras vidas. E haverá galardão às pessoas que se posicionar no reino de Deus para abençoar vidas e famílias. A lei da transparência, está nu e não se envergonharam. Quero te fazer uma pergunta aqui. O teu cônjuge, a tua esposa, sabe tudo da sua vida? Sim ou não? Mente não, viu? Mente não, é feio, está na igreja. O teu marido sabe tudo da sua vida? Mulher é mais fácil, né, irmão? Ainda mais quando ela está emocionada, né? Chorando, aí fala, agora eu arranco tudo. Peraí. E daquele dia lá, né? Que você estava com aquela menina. Como é que foi aquela conversa? Conta para mim. Ela está chorando, que é mais fácil, emocionada, conta. Agora o homem, existe um ditado para homem que é assim, eu morro, mas não... Peguei você, tá vendo? Você conhece. Eu sabia que tinha alguns aqui frutados no meio. A irmã diz amém ainda, misericórdia. O texto, ora, um ou outro homem e a sua mulher, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nu e não se envergonhavam. Existe um lugar mais íntimo do que o nosso corpo? Um lugar mais próximo de nós? Não tem. A transparência não está apenas no estado físico, mas também tem que estar no estado emocional e espiritual. Costumo dizer que o homem tem que levantar 3 altares. Um diante da sociedade com integridade, caráter, foco, dignidade. Um altar dentro da sua casa, trazendo tudo que está lá fora para dentro da sua casa, acrescentando também a honra, a proteção, o convívio, a aproximação. E o terceiro altar é o altar diante de Deus. Esse altar é infalível. Existe o tribunal da consciência. Existe o tribunal das atitudes. Existe o tribunal das intenções. Quem me ouve diz amém. Às vezes você faz o mal, mas a intenção era fazer o bem. Às vezes você faz alguma coisa que desagrada uma pessoa, mas o seu coração era ter feito a bondade. E existe o tribunal das nossas atitudes, quando a nossa atitude fala por si só.
E existe o tribunal da nossa consciência. O tribunal da nossa consciência é como se fosse um martelo que rege o nosso tribunal, a nossa vida e o nosso destino. Então a transparência vai muito mais além do que aquilo que falamos ou aquilo que nós agimos. A transparência vem da intenção da nossa alma. É o tribunal da nossa consciência, é o altar diante de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual altar você tem levantado dentro da sua casa? Altar de guerra ou altar de paz? Pastor, não passa na frente da minha casa no sábado à noite. Porque sábado à noite não costuma colocar uma musiquinha. Vem os amigos pro churrasquinho. E os amigos não são crentes. Olha que altar é esse. Pessoas cristãs oferecendo na sua casa comunhão com pessoas profanas, com músicas mundanas. Aí passa uma semana de guerra, de luta e vem aqui para o apóstolo orar e abençoar. Apóstolo, abençoa porque alguma... Eu não sei o que aconteceu. Já ouviu a gente aqui assim, papai? Eu não sei o que tem acontecido. Minha vida está virada de ponta cabeça. E você passa na frente, é panela voando, é gritaria, é xingo, é polícia passando devagarzinho na porta, ver se está vivo ou morto. Aí vem para o culto domingo de manhã, levanta as mãos e fala: Deus, eu me entrego a Ti, mas na casa não entrega nada. Chega do trabalho, o que faz? Netflix. Vamos para a série, todo mundo está viciado agora. Disney. É isso aí. Construir um relacionamento com transparência vai muito mais além das aparências. Vai muito mais além das mãos dadas. Eu lembro que eu morei na Inglaterra por um tempo. E eu amo o Brasil. Há pouco tempo que eu voltei para o Brasil. E lá em Londres, eu passava por uns problemas emocionais muito fortes. O céu era difícil você ver o sol, então o céu já era nublado por natureza. O clima frio. Eu estava num culto na igreja Catedral da Fé, do pastor Jackson Antônio. Uma pregação fervorosa, algo forte acontecendo lá. O negócio estava pegando fogo, apóstolo. Fogo. Cheguei em casa, o espírito da depressão rodando aquela casa. Eu dobrei meu joelho e falei assim: Deus, eu não aceito esse mal tocar em mim. Assim que eu cheguei em Londres, eu passei por Londres, fui para a nova High Wycombe, perto de Beaconsfield, lado de Manchester. E lá em High Wycombe, um jovem que trabalhava de iFood pegou a moto, entrou debaixo de uma carreta e tirou sua própria vida. Depressivo. A maioria das pessoas que trabalhavam lá com a gente, no iFood e na rua, passavam pelo processo da depressão. Brasileiros que estão fora do Brasil, gente, não é fácil viver fora da nossa nação. Não é fácil. No ways living out country now. Não é fácil viver fora da nossa pátria. Não é fácil viver fora da nossa nação. E nós vemos brasileiros que sofrem no seu corpo a ansiedade com coceira, com sintomas de pele, sintomas de várias formas. E quando eu passei por esse estágio, eu dobrei o meu joelho e falei assim: Deus, eu não quero ter uma vida de aparência, eu quero ter uma vida transparente diante do Senhor. Eu quero subir no altar e falar o que eu vivo, porque senão não faz sentido eu subir no altar mais. Tomei uma decisão, não fico mais nesse país. Voltei para o Brasil. Deus restaurou minha casa, minha família, meus filhos, me deu tudo de volta. Eu ouvi um aleluia, vou continuar. Quando você mesmo sem saber fazer algo fora da vontade de Deus, você tem que entender que a missão que Deus tem para a tua família, para a tua casa é muito mais forte do que a sua vontade.
Ele vai te trazer de volta para dentro dos projetos dele, vai dar seguimento às obras que ele tem começado na sua história. Deus não te colocou aqui para você passar tempo. Deus te colocou aqui porque ele tem algo muito maior do que você. E quando você quer viver uma vida de aparência, você não acaba não enxergando as oportunidades que vêm. As oportunidades sempre vai aparecer. Mas nós temos que ter o princípio da honestidade total e estarmos dentro do campo da vulnerabilidade diante de Deus. Nunca crie resistência na sua comunhão com o céu. E agora eu quero falar sobre família. Tem homens que já não falam mais das suas rotinas para sua esposa, porque toda vez que começou a falar teve problema. Toda vez que você dizia, aconteceu tal coisa no meu serviço, era briga. Toda vez que acontecia alguma coisa na minha vida íntima, tinha briga. Aí as brigas constantes, levantou-se o muro. Esse muro agora, você diz, eu só vou contar para ele ou para ela o que for necessário. Tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado, crente? Aí quando o barco afunda, quem que é culpado? O diabo? Será que é o diabo que é culpado quando tudo afunda? Mas quem tomou a decisão de mudar as rotinas e a transparência não foi o diabo, não. Foi nós. Quando tivemos a oportunidade de abrir, nós fechamos. Quer saber como o diabo derruba uma pessoa? Escondendo os seus projetos debaixo do nosso próprio nariz. E como é que ele esconde? Ele começa lançando sementinha e vem dando intriga todos os dias. Aí a mulher já fala, eu não confio mais nele, porque ele tem segredos comigo. Aí começa a ficar com uma interrogação na sua mente. Aí ele, eu não posso contar tudo para ele. Já aprendeu já a esconder as coisas que acontecem no celular. Tem até um WhatsApp oculto. Dá risada não, tá pegando o negócio aqui agora. WhatsApp oculto. Sabe aquela calculadorinha que você utiliza para dar a senha e abrir um WhatsApp? Agora os casais estão assim, apóstolo. Tem uma calculadora no aplicativo, você aperta lá os números, como se fosse uma calculadora, é uma senha, que ele abre um WhatsApp. Não estou ensinando você a enganar a sua esposa não, viu? Quem deu risada achou interessante, eu não sabia. Vou te falar, viu? E aí você começa a esconder as coisas. Aí eu te falo, vale a pena? Conheci uma mulher, e eu já encerro. Conheci uma mulher que ela tinha muitos homens na sua vida. E ela diz, pastor, eu não sei o que eu faço. Eu não consigo ter um homem só. Eu falei, muitas mulheres são desejadas, mas poucas são amadas. Eu quero saber se você quer ser amada ou desejada. Tem outro microfone, pastor? Tem? A pergunta que eu quero te fazer é até quando você vai trocar de companheiro ou de companheira? Até quando você vai se desvencilhar do chamado de Deus? Tá vendo essa tampinha aqui? Imagina que o meu casamento seja aquela água. E essa tampa é a vontade de Deus na minha vida e no meu casamento. Puxa, errei. Alguém pega essa tampinha de novo para mim, por favor? Eu pego. Obrigado, bispo. Deus abençoe.
Errei a água. Sim ou não? Acertei? Não? Acertar eu acertei, mas não encaixou, né? Agora com paciência. Deu certo? Assim é Deus quando você se afasta dele. Ele até tenta te buscar. Ele até tenta te atingir. Mas se você está longe, fica difícil. Eu lembro de um moço, um menino, que olhou para a janela da sua casa e disse para o pai: pai, corre aqui, é um avião. Todo dia ele ficava olhando esse avião passar. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo santo dia. E um dia à noite ele sentou na sala com seu pai e disse: pai, eu gostaria que o senhor me falasse qual é o tamanho de Deus. O pai pegou na mão daquele menino, colocou no carro e levou ele lá no aeroporto. Ele começou a olhar o avião. Uau, pai, olha o tamanho desse avião. Aí, aquele pai falou assim: esse é o tamanho de Deus. Ele: como assim, pai? Lá de casa, o avião é grande ou é pequeno? É pequeno. E aqui? É muito grande, pai. Assim também é Deus. Quanto mais perto você estiver dele, maior ele vai ser na sua vida. Eu ia entrar no segundo tópico, mas vamos ficar só nesse mesmo. E vamos deixar para a próxima, se tiver uma próxima, apóstolo. Que vamos falar sobre os 4 alicerces do matrimônio, que seria a próxima lição. Vamos encerrar nessa aqui. São as 4 leis, que é unir-se, tornar-se, pertencer e a lei da transparência. Amém? Fecha os teus olhos. O que na sua vida precisa mudar para o teu casamento hoje ser perfeito? Fala com Deus. Quando você está nervoso, nervosa, brigando, pensando em desistir, em sumir da sua casa, quando você começa a enxergar os defeitos do seu companheiro, da sua esposa, do seu marido, eu quero que você primeiro aprenda que Deus te perdoou tanto. Deus te amou tanto. E Deus não te escolheu sendo essa pessoa que você é hoje. Deus te pegou em um ambiente que não era como esse. Ele acreditou em nós. Ele investiu em nós. Jeremias vai nos dizer que antes de nós nascermos, Ele já tem nos escolhido. E o casamento é a escola de caráter de todo homem. Martinho Lutero vai dizer que um ano de casamento moldou muito mais do que 10 anos de monastério. Porque o casamento forja o nosso caráter, alinha as nossas expectativas. Quem sabe essa pessoa que Deus colocou do seu lado seja a bênção que Ele projetou para que você vivesse o sobrenatural. Quem sabe essa pessoa que Deus colocou do seu lado seja a coroa sobre a tua cabeça pelos lugares de honra que Ele te levará. Eu quero ministrar sobre o teu casamento
lugares de honra, lugares de bênção, lugares de portas abertas, acessos e mesa, que você e a sua esposa e o seu marido sentarão. Eu quero manifestar sobre a tua vida bênçãos recalcadas e sacudida e transbordante. Eu quero que você tenha uma experiência tão forte com Deus, que você vai dizer: a minha casa é o pilar desta nação, da minha família. Quando os seus parentes pensarem em buscar conselho, vão até a sua casa. Quando os seus pais, os seus filhos casarem, eles vão dizer: eu quero ter um casamento igual do meu pai e da minha mãe. Eu quero ter uma casa abençoada como dos meus pais. Eles trazem o culto para casa. E se o culto não estiver em casa, eles trazem o céu para casa. São bênção. Amém. Amém. Se coloque de pé. Tem um louvor para a gente? Pode ser tocado. Alguém canta aqui? Tem alguém que canta? Que gostaria de louvar? Nesse momento agora, eu gostaria que, quem é casado no papel, levanta a mão assim, ó. Rapaz do céu, o cartório foi forte aqui em Pirituba, viu? Não é melhor, fica. Ó, tem um que levantou, foi as duas mãos. Hein? Segura, crente, segura. Quem é casado no papel, levanta a mão de novo, deixa eu ver. Isso. Você vai pegar e vai colocar a mão no ombro direito da sua esposa, a mão esquerda no ombro direito, mão esquerda no ombro direito. Vamos lá, mão esquerda no ombro direito dela, mão esquerda no ombro direito. Vamos lá, vamos entender. Mão esquerda no ombro direito. É assim, ó. Vamos lá, ó. Mão esquerda no ombro direito. Mão direita no ombro esquerdo. Isso, encaixa aí, vai que dá. Assim, ó. Olha bem nos olhos dela e fala: eu te amo. O apóstolo tá emocionado. Olha bem nos olhos dela, nos olhos dele e fala: eu te amo. Fala: esse ano nós vamos arrebentar. Fala, tudo que estava travado no reino espiritual, esse ano nós vamos arrebentar. Irmão, você é o sacerdote, abre essa boca aí, crente. Vamos, varão, fala para ela, fala: esse ano a prosperidade vai entrar na nossa casa. Fala: vamos viver milagre incontáveis. Nós seremos referência na nossa família. Fala: você é a mulher mais linda do mundo. Te amo. Cara de apaixonado, te amo. Você não sabe mais como é que é, né? Vamos lá, aqui, sorrisinho. Sabe? Aqui, ó. Olha aqui o sorrisinho. Te amo. Te amo. Você não pegou o projeto pronto não, viu? Esse projeto é para você trabalhar nele. Então, todos os dias, a maior escola do caráter é o casamento. Te amo. Bota lá a mão. Pastor, eu não sou casado no papel. Posso fazer o curso? Pode. O curso é para quem está namorando e pretende casar. Olha só. Já abrimos para namorados, ó, que querem casar. É isso aí, irmão. É isso aí. É isso aí. Porque tem namorado, irmão, que vai enrolando. Sabia que no Magalu Eita Deus, está usando. Olha só, tem panela. E vai namorando. Sabe aqui nem o Kiko? Ou Chaves? É só chutando para frente.
Mas quem casa quer? Epa, só a mulher que falou. Deixa pra lá, que eu nem vou mexer com os homens agora, não. A minha esposa também vai dar aula nesse curso, tá? Então, a minha esposa tem algumas aulas que ela é perita, ela trabalhou por 18 anos dando conselho na clínica pastoral da Igreja CN. Ela construiu esse ministério lá dentro. Tem uma experiência gigantesca, né? Sou pastor há quase 16 anos. Então, assim, a gente tem uma experiência como pastor, mas começar esse projeto na Plena é algo novo. A gente, como itinerante, a gente não tinha muito paradeiro, né? Viajando o Brasil todo e fora do Brasil, pregando cada dia numa cidade diferente. Mas quando se trata de família, de construir alguma coisa, estar parado um pouco, nos faz enxergar as coisas com outros olhos. E isso tem nos amadurecido muito. Então, esse curso vai servir para a gente se aproximar de todos vocês. Quem gostaria de fazer o curso aqui? Levanta a mão, deixa eu só ver a expectativa. Pastor, eu não quero fazer curso de casais, não tenho interesse nenhum. Não precisa levantar a mão, mas quem quer, levanta a mão assim, ó. Você vai se inscrever ainda hoje, já pode colocar aqui no telão as inscrições, fazendo um favor. Você que está nos assistindo pela internet, está passando pela internet? Você que está nos assistindo pela internet, quiser também fazer inscrição, já vim para cá. Não vai ser passado na internet o curso, só os cultos da família, então vai ser algo mais fechado para a gente, ok? E eu queria muito que fosse gravado, apóstolo, depois vamos conversar sobre isso, para lançar na plataforma que eu criei, para disponibilizar depois futuramente para os casais e quiserem dar seguimento ao curso e enfim, ensinar, vai ser importante também. Mas como esse departamento é algo que já começou e não vai parar mais, nós estando aqui ou não, Deus vai levantar pessoas capacitadas para dar seguimento. Então, a Igreja Plena em Cristo é uma igreja que pensa em família. Então, você pode aplaudir a Deus pela igreja que você congrega. Essa é a igreja que nós congregamos. Viu? Essa é a igreja que nós congregamos. Nós oramos e abençoamos família. Que não é igreja só de revelação e profecia, não. Uma igreja que quer alicerçar famílias, estruturar famílias. Então não permita mais ninguém falar da tua igreja. Ah, mas lá não fala não, porque lá é a minha casa. Não toca na minha casa. E casa é família. Amém? Amém, igreja? Temos um acordo? Essa aí que eu, rapaz, vou chamar para perto de mim, que ela está no manto ali. E nós precisamos agora, estamos abrindo aqui também, apóstolo, a oportunidade de pessoas que querem nos ajudar. Estamos iniciando esse trabalho. Precisamos de pelo menos 5 famílias, 5 casais, que queiram partilhar do nosso lado para nos ajudar. Vai iniciar agora a clínica pastoral, apóstolo? Aconselhamento de casais. Vamos iniciar agora a clínica pastoral, aconselhamento de casais, a princípio online. É isso, apóstolo? Ou, se for melhor, 1 hora antes do culto, nós nos encontramos aqui na igreja. Tem uma sala para a gente conversar, para a gente atender vocês. E vamos lutar pelo teu casamento, pela tua casa. O diabo não vai vencer essa batalha. Eu ouvi um glória a Deus lá no fundão, Senhor. O diabo não vai vencer essa batalha. A sua casa será o alicerce dessa história. A sua casa vai ser alicerce da sua história. Amém? O diabo não vai destruir família nenhuma. Acabou. Você não sabe a luta que foi para nós chegar até aqui. Mas chegamos. Você tem ideia? Eu fui internar meu filho 2 vezes para fazer uma cirurgia no coração e voltamos para casa. Só para se estruturar emocionalmente. Só para você ter ideia. Mas chegamos. Estamos aqui. E vamos vencer. E vamos continuar lutando. Oh, glória. E o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Oh, glória.